Eu vou pro baile da gaiola. Vento, agora pra valer, beleza? Pra valer? Já vai entrar no ar? Vai. Jura? Tem que ir, vai. Ai, caralho. Vai, vai. Olá, boa noite. Casos de assédio são relatados nos arredores da USC. França. Manifestações reúnem milhares de pessoas em Paris sob cerco da polícia. Com a aproximação do verão, as temperaturas aumentam e, com isso, os cuidados com a saúde precisam ser redobrados. Bauru. Pinacoteca Municipal traz à cidade a exposição Notações Clandestinas, do artista Andrei Rossi. No quadro Trilhas Culturais, amantes dos discos de vinil contam como é o hábito de escutar música através da vitrola nos dias atuais. O USC Notícias começa agora. A falta de iluminação e policiamento vem causando medo para as mulheres que circulam nos arredores da Universidade do Sagrado Coração. Casos de importunação sexual são constantemente denunciados nas redes sociais. A reportagem é de Leandro Pinto. Mesmo com toda a agitação da vida universitária, isso não garante a segurança das mulheres nos entornos da Universidade do Sagrado Coração. Longe dos barzinhos, as ruas são desertas, e o que predomina é a escuridão, ambiente que incentiva a ação dos abusadores. Segundo pesquisa feita via mídias sociais, grande maioria das mulheres já sofreu ou conhece alguém que tenha passado alguma situação de abuso ou importunação sexual nos arredores da USC. Ainda segundo a pesquisa, os principais casos relatados pelas vítimas foram perseguição no caminho de casa, cantadas e elogios maldosos e ato libidinoso, sendo mais citado, masturbação em vias públicas. Assédio sexual é você constranger alguém com o fim de obter vantagem sexual, valendo-se da relação de hierarquia ou de superioridade que você detenha em razão da sua função, do seu emprego, sempre ligado com relações de hierarquia que o trabalho fornece para o agente, para o autor do crime. A ação sexual seria praticar contra alguém e sem a anuência desse alguém qualquer ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a lascívia de outra pessoa. Isso é a importunação sexual. Então, sei lá, se eu tô no ônibus e a pessoa fica encostando em mim, fica se esfregando em mim, isso pode configurar importunação sexual. A pesquisa também aponta a insegurança das mulheres que frequentam esta área, que em grande maioria são jovens universitárias. Uma das vítimas conta como foi o ocorrido. Então, era fim de semestre, eu tinha terminado uma prova e normalmente a gente esperava no Julius para o pessoal do ônibus para descer todo mundo junto, para não ter perigo de assalto e tal. Mas nesse dia não tinha ninguém do meu ônibus no Julius e eu decidi sozinho. E eu sentei lá e fiquei mexendo no telefone, normal. E aí passou aqui uns 3 minutos que eu tava sentada e eu, com o telefone na mão, eu olhei pra frente. O rapaz já não tava mais em cima da moto. A moto dele tava parada e tinha um carro parado na frente que não tinha ninguém. E ele tava parado na frente desse carro, me olhando. Quando eu olhei pra ele de novo, ele tava com a calça aberta, com o zíper aberto, a mão no mesmo lugar, fazendo aqueles gestos. No Brasil, a maior parte dos crimes cometidos contra a mulher fazem parte da cifra negra, que são os crimes ocorridos e não registrados, que não chegam às autoridades. E é pela situação de constrangimento, porque você vai até uma delegacia de polícia, mesmo que seja DDM, que é a delegacia da mulher,
você vai ter que relatar tudo que você passou para uma terceira pessoa. Nem sempre vai ser uma mulher. Além disso, tem a questão do machismo. Muitas mulheres crescem com a ideia de que, bom, se ele fez isso, acho que é porque eu mereci. Eu devo ter feito alguma coisa, eu acho que eu tô com a roupa curta demais, eu tô com uma maquiagem chamativa demais, o meu cabelo, o meu jeito de andar, o meu jeito de falar. A Polícia Militar, Prefeitura e CPFL foram contatadas pela nossa equipe, mas não quiseram se pronunciar sobre o problema. As manifestações na França alcançaram um novo nível. Além dos coletes amarelos, como ficaram conhecidos os civis que protestam há mais de 3 semanas contra o governo francês, 280 escolas do ensino médio também foram às ruas contestar a reforma na educação. Um vídeo postado nas redes sociais na última quinta-feira chocou a população francesa. Estudantes de uma escola na periferia de Paris apareceram algemados e ajoelhados contra um muro, em uma intervenção da polícia. Ao todo, foram 153 jovens detidos por agrupamento armado, segundo o delegado local, Arnaud Verhille. Em entrevista a uma rádio francesa, o ministro da Educação, Jean-Michel Blanquer, classificou o ato como chocante, mas justificou o ato da polícia. Elementos que não faziam parte do liceu, pessoas com mais de 20 anos e que vieram de outras regiões, roubaram botijões de gás e atacaram as forças de ordem, disse Blanquer. Líderes políticos também se manifestaram nas redes sociais contra a atitude violenta dos policiais. Os sindicatos estudantis e os universitários também apoiam os secundaristas e pedem que eles não cedam à repressão. São Gabriel da Cachoeira, município localizado no norte do estado do Amazonas, recebeu no início de dezembro o primeiro vestibular indígena da região. Uma equipe da Universidade de Campinas, a Unicamp, viajou mais de 3.000 quilômetros até o local para preparar o processo seletivo inédito na história da instituição. A prova trouxe questões adaptadas à cultura indígena, além de uma redação. Foram 610 inscritos na disputa por 72 vagas. A iniciativa tem o objetivo de ampliar as oportunidades da população indígena no ensino superior e faz parte da política de cotas adotada pela universidade. Com 4 línguas oficiais e 23 etnias, São Gabriel da Cachoeira é considerado o município mais indígena do país. Vamos agora aos fatos que aconteceram ao redor do mundo com Ana Guise e Fernanda Rosa. Istambul, capital da Turquia, inaugurou no mês passado o maior aeroporto do mundo. Ele tem capacidade para receber até 200 milhões de pessoas por ano. O projeto gigante custou mais de 10 bilhões de euros e a obra durou 3 anos. Rápido, né? E foi exatamente essa rapidez que gerou várias críticas ao governo turco, porque 30 operários morreram durante a construção e especialistas já alertavam sobre o risco que a obra traria ao meio ambiente. 80% do local era coberto por uma área verde fértil. O novo aeroporto da capital deve começar a funcionar em janeiro. E não é só na Turquia que os aeroportos são meio diferentes. Na ilha de Barra, na Escócia, fica o único aeroporto onde a pista de pouso é um pedaço da praia. Já em Gibraltar, território britânico que fica entre o Reino Unido e a Espanha, a pista de aterrissagem atravessa a rodovia mais movimentada da península. E em Osaka, no Japão, faltou terra e o aeroporto de Kansai foi construído numa ilha artificial a 3 quilômetros do continente. No próximo bloco, especialistas dão dicas sobre como contornar o calor de forma saudável. Nós voltamos em instantes. As frutas, Você já percebeu que tem gente que nasce sabendo o que vai ser quando crescer?
E tem quem passe a vida inteira em busca de coisas novas. Tranquilo, nem todo mundo é igual. Tem gente que gosta de sala de aula e quem aprende de um jeito diferente. Quem é incansável nas leituras e quem prefere pôr a mão na massa. Tem quem questiona e quem encontra as respostas compartilhando soluções. Os que são da ciência e os que são da vivência. Tem os que buscam por experiências no mercado de trabalho e os que criam novos mercados. Os que são do mundo e os que transformam o próprio mundo em grandes conquistas. Tem os jovens e os outros jovens, capazes de preparar líderes e verdadeiros profissionais humanos. Tem os que vivem essa fase da vida feita de infinitas possibilidades. O importante é começar. Vestibular 2019 da USC. O primeiro passo para suas novas descobertas. O Lollapalooza A cidade Estamos de volta. Uma das características da cidade de Bauru é o clima quente. Nesse ano, a cidade já registrou temperaturas máximas alarmantes em relação ao calor. A reportagem é de Luiz Felipe Tinós e Leonardo Smith. A cidade de Bauru é, sem dúvidas, muito quente. De acordo com o Instituto de Pesquisas Meteorológicas da Unesp de Bauru, o IPMET, o município registrou temperatura máxima de 35,8 graus no dia 24 de setembro, índice que já significa estado de alerta. O calor tem suas vantagens e desvantagens. Tem gente que gosta de pegar um bronzeado e uma piscina no solzão de rachar. Mas para isso tem que tomar cuidado com a saúde. Um perigo para a saúde é a desidratação. A nutricionista Juliette Mardones diz que alguns sintomas denunciam a falta de água no corpo. Muitas vezes uma dificuldade de manter a temperatura corporal, né? A sudorese em excesso em si, ela já é um sinal de desidratação, e a sede também. Porque quando você já está com sede, seu corpo ele já está desidratado. Mas não é só tomar água, não. Alguns alimentos ajudam na hidratação. É muito bacana da questão da hidratação com alimentação saudável, é justamente dos alimentos que contêm água, né? Por exemplo, as frutas, a melancia, o melão, que são alimentos que são ricos em água e também ricos em nutrientes. É uma alimentação mais leve, que tem também tanto frutas quanto minerais, tem os seus minerais, tem as suas vitaminas dentro. E ela vai ajudar na alimentação balanceada, ajudar na absorção dos nutrientes e vai ter água que vai ajudar também nessa hidratação. E há muita coisa para fazer nesse tempo quente. São diversas opções de lazer. Bom, nessa época de calor intenso, as pessoas gostam mais de atividades ao ar livre. E aqui em Bauru a gente tem 4 bosques. O Bosque da Comunidade, que é o mais famoso, né? O Bosque do Parque União, do Bauru 16 e o Bosque do Geisel. Então o pessoal sai à tarde com as crianças, mesmo que esteja muito calor, os locais são muito arborizados. Isso sem falar no Vitória Régia, no Jardim Botânico e no Zoológico, né? Agora sobre entretenimento. Para se dar bem no stand-up, não basta só ser engraçado. Esse jeito de fazer comédia necessita de muito empenho e estudo. Texto, microfone e ação. O bar lotado. Um cara fazendo piadas sobre o cotidiano das pessoas. Esse é o stand-up comedy, um jeito de fazer comédia particularmente recente no Brasil e principalmente no interior. O stand-up é tão novo aqui na região que teve repercussão em 2012, com 2 principais precursores, Marco Cirilo e Caio Morelli, com o circuito Riso com Farofa, que atingiu mais de 32 cidades do interior paulista. O comediante deve subir ao palco com as piadas na cabeça.
O jeito de falar, como brincar com as pessoas e até mesmo os temas das piadas devem ser testados e pensados, buscando risos do público todo. E não pense que é fácil fazer stand-up, não. O Marinho Cervantes nasceu em Jaú e tem 23 anos. Ele fez seu primeiro show em uma cafeteria na cidade de Bauru. Para Marinho, a comédia é temporal e precisa de inovação. O comediante que ele para e fica estagnado, achando que não precisa se aprimorar mais, é o cara que fica engolido pelo tempo, sabe? Você fazer a comédia é uma evolução constante. Tem que sempre estar procurando se aprimorar. Marinho ainda conta que o stand-up e o improviso são duas coisas diferentes, mas que um pode ajudar o outro na hora da apresentação. Eu comecei primeiro no improviso, num grupo de comédia em Jaú. Depois, com o mestre Cerimônias, que também entrou comigo nesse grupo de improviso, ele me convidou para entrar no stand-up, que já era um universo totalmente diferente, que eu teria que ter um texto, né? Praticamente um monólogo, que eu tenho que ali me apresentar com o meu texto ensaiado e tudo mais. O improviso já é a questão do raciocínio rápido, proposta da plateia, você joga de volta, já é um universo diferente, mas um pode complementar o outro, sabe? O Júnior começou a se apresentar há 4 meses. Ele conta que sempre consumiu stand-up e decidiu iniciar a carreira. O Júnior conta que, para produzir um texto bom, o comediante precisa de muito estudo. E o que determina se o seu texto tá bom ou não é o público. Se você fez ali, o pessoal deu risada, tá valendo. Não deu risada, mexe na fórmula e vai adaptando. Então, o que eu acho que determina um texto bom, o que faz o texto ser bom, é o quanto o comediante se aplica para aperfeiçoar a sua escrita, a sua entrega do texto e coisas nesse sentido. O Lucas é apaixonado por comédia. Ele sempre assistiu e foi a shows de stand-up. Lucas é radialista, mas pretende, o quanto antes, começar uma carreira como comediante. Cara, stand-up pra mim é uma arte inconfundível, velho. É um momento muito bacana que o comediante de cara limpa, ele apresenta o máximo do humor, ultrapassando alguns limites até, o que eu acho muito bacana, que foge daquele humor pastelão. Eu acho humor inteligente. No fim das contas, a maior recompensa para quem faz stand-up são as palmas. O hambúrguer, que tem sua origem na cidade de Hamburgo, na Alemanha, teve a receita disseminada em todo o mundo e também faz sucesso no interior do estado de São Paulo. Confira um pouco sobre o diferencial das hamburguerias em Bauru com a reportagem de Letícia Yoshimura. O hambúrguer, tanto no sabor como na aparência, agrada a todos os tipos de público. Uma deliciosa e suculenta massa misturada ou não ao trigo, cebola e ovos está se tornando o prato principal de empreendimentos em todo o Brasil. Segundo o Sebrae, as hamburguerias estão entre os comércios mais lucrativos do setor alimentício, estando no topo da lista entre os empreendimentos a se investir, segundo os dados de 2017. Em Bauru, existem mais de 20 comércios especializados em burgers, e para se destacar em meio a tanta concorrência, o fundamental é saber se diferenciar. Francisco, o dono dessa hamburgueria, junto com o seu irmão Felipe, que é publicitário, encontraram no local da primeira unidade a inspiração para o nome do empreendimento e para o cardápio. Eu falei assim, Felipe, eu entendo de comida, de publicidade eu não entendo nada. Aí ele criou o nome secreto por ser um lugar sem fachada, um lugar que era difícil de se encontrar. E através disso já tinha todos os lanches feitos e criado. Eu mandei para ele que criou todos os nomes de acordo com o nome secreto. Que é esconderijo, piloto de fuga, recompensa, vilão, clandestino, procurado. E os clientes aprovaram o conceito. É o melhor hambúrguer do mundo. Eu amo, só como aqui. O casal Sofia e Caio, recém-formados em gastronomia, também encontrou nos burgers a inspiração para suas criações, a partir da idealização desse food truck. Veio para trazer para o pessoal o gourmet num preço acessível. Então, assim, o Caio é padeiro, eu sou confeiteira, então, assim, a gente faz tudo, a gente sabe exatamente todo o processo, tudo que está indo para o cliente. Não é assim, a gente pega a carne de qualquer jeito, não, é o nosso blend da carne, o que a gente inventou. Cada aspecto, até de todos os hortifrutis, é tudo orgânico. Então, assim, a gente sabe cada processo pelo que passa, de onde vem e o que a gente está colocando na boca do nosso cliente. Todos os nossos lanches, ele vem com essa proposta de 2 hambúrgueres e, assim, uma gramatura legal de carne. Quem também está bombando é Gilvá, o sócio dessa hamburgueria, que aceita apenas encomendas delivery e retiradas no balcão.
O cardápio é inspirado nos personagens dos filmes favoritos da família. É que nós somos fãs, né, de todos esses filmes e assistimos assim incessantemente. E aí eu tive a ideia de utilizar os personagens principais dos filmes que nós gostamos muito. E de acordo ao que o hambúrguer oferecia, a gente via mais ou menos um personagem que se caracterizasse ao que os ingredientes ofereceriam aos clientes. Hoje, os burgers possuem diversas receitas e ingredientes variados. Malu, que é vegetariana, comenta um pouco sobre. Eu acho que o hambúrguer ele é uma comida fácil, que atende o gosto de todo mundo e tem muita opção no mercado de sabor, de ingrediente. E agora que o mercado está se atentando mais para os vegetarianos, né, com mais opções nos cardápios, então isso é uma coisa positiva. No próximo bloco, o Sesc Bauru traz à cidade a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Nós voltamos já. Renome internacional para compor um O USC Notícias está de volta. Nós vamos falar agora sobre festivais de música. Recentemente, o line-up de alguns grandes eventos foram divulgados, porém, o preço não agradou muito. O Lollapalooza é considerado um dos maiores eventos realizados no Brasil. Todos os anos são chamados artistas de renome internacional para compor um line-up que se estende por 3 dias. No entanto, devido à grande adesão que o festival recebeu nos últimos tempos, o preço dos ingressos sofreu um grande aumento, desagradando aos que buscavam comparecer e, recentemente, criou-se uma discussão ainda mais incisiva sobre os motivos que levaram a isso, além de uma reflexão sobre a existência de um custo-benefício se relacionado o valor desses ingressos com a qualidade do evento. Convidamos o radialista Felipe Teles para contar um pouco da sua experiência com o aumento do valor dos convites para o Lollapalooza e as mudanças no festival. Eu lembro claramente de uns 3 anos pra cá, todo ano aumenta um pouco. Eu acho que, assim, pra gente que tá lá, a gente não vê mudanças grandes, assim. Claro que talvez tenha a questão de line-up, de artistas em evidência, que vêm ou não, mas de experiência não, no festival não muda, assim, não tem mais coisas ou menos coisas, são sempre as mesmas opções, assim, aí tem as marcas, né, fazendo ações promocionais, aí sim, às vezes tem mais coisa ou menos coisa, mas aí não é em relação à organização do festival, mas assim, as marcas que promovem ações promocionais lá dentro. Ronaldo Diegoli, excursionista e entusiasta do festival, comenta que mesmo com o aumento do valor, há novos programas para abater o preço dos convites. O Lollapalooza, na verdade, nesse ano, né, já começou nessa edição de 2018, quando começou as vendas de ingressos em 2017, ele estabeleceu também a sistemática do ingresso social. O que é o ingresso social? A pessoa que tem
tem a condição de pagar a minha entrada são os estudantes, os aposentados, idosos, né, que é acima de 60 anos, jovens de baixa renda, professores da rede pública. Então, esse público, eles têm condição de pagar a minha entrada, né, no valor do ingresso, apresentando um documento na entrada do festival. E para que o Lollapalooza conseguisse atingir as pessoas também, conseguissem vender bastante ingressos, né, para as pessoas que não têm essas condições, não são beneficiárias desse desconto, ele estabeleceu um ingresso social. Você paga R$30 a mais, você compra um ingresso de meia entrada e paga R$30 a mais como doação para uma instituição de caridade, que no caso é o Criança Esperança, né? Desenho. A Pinacoteca de Bauru, Casa Ponce Paz, está realizando a exposição Notações Clandestinas, de Andrei Rossi, artista natural do interior de São Paulo. Pinturas, desenhos e assemblagens são as principais peças do trabalho de Andrei Rossi, que se inspirou no corpo humano para dar vida a notações clandestinas. Paulo Barreto, coordenador das atividades da Pinacoteca, conta que o trabalho de Andrei já chamava a atenção quando ele ainda era estudante de artes visuais em uma universidade de Bauru. Eu, como curador e coordenador das atividades, eu estou sempre atento, com um olhar mais refinado para saber, para ver a linguagem, conceito. Então eu percebi que ele seria um artista muito forte para estar aqui. As peças de notações clandestinas estão relacionadas entre si, o que faz a obra do artista ter uma importância quando vista em conjunto. O trabalho das assemblagens do Andrei são uma coletânea de objetos que o artista faz, que é pesquisa dele, né? Você vai verificar nas assemblagens que você encontra ossos, dentaduras, os desenhos que ele faz, né? E a referência dele vem tanto do Farnese de Andrade, ao mesmo tempo dos trabalhos de anatomia do Leonardo da Vinci, né? A Casa Ponce Paz já existe há muitos anos, mas foi só em 2014 que ela passou a abrigar o acervo municipal de artes plásticas. Foi denominada Casa Ponce porque quem realizou as pinturas murais que chamam muita atenção aqui na residência são dos artistas irmãos João Ponce Paz, Salvador Ponce Paz e o Antônio Ponce Paz. A gente tem essa preocupação de preservar a casa, juntamente em transformar, nós estamos aqui há 10 anos, então nesse tempo nós transformamos a casa na Pinacoteca Municipal, que foi criada por lei em 2014. Mesmo localizada no centro popular da cidade, a Pinacoteca sofre com falta de público. A presença ainda é pequena, muitas pessoas ainda não sabem que aqui é a Pinacoteca, entram e se surpreendem e falam, nossa, mas o que é isso? Que lugar é esse, né? Em atividade há 4 anos como espaço cultural público, as exposições realizadas na Casa Ponce Paz sempre tiveram o intuito de contribuir com a cultura local. Não só essa exposição, mas toda exposição que ocorre dentro dos nossos espaços, tanto aqui quanto na galeria, existe um estudo de uma equipe dentro da Pinacoteca. O que nós esperamos é levar para a comunidade bauruense, não só aqui em Bauru, mas o valor cultural, conceitual da obra do artista. E eu acho que o mais importante, enquanto instituição, é resgatar mesmo todos esses valores. O Sesc Bauru recebe até o dia 22 de dezembro a 42ª Mostra Internacional de Cinema, em sua versão itinerante. O festival ocorre durante o mês de outubro em São Paulo, com 336 títulos exibidos, e na semana passada chegou ao interior paulista. Os filmes são exibidos às terças-feiras, a partir das 19h30, e aos sábados, às 17 horas, no auditório do Sesc. Os ingressos, que variam de R$ 6 a R$ 12, são vendidos nas centrais de atendimento do local. Nesta terça, será exibido o longa sul-coreano Em Chamas, baseado no conto Queimar Celeiros, do escritor japonês Haruki Murakami. O Sesc Bauru fica na Avenida Aureliano Cardia, quadra 6, número 71, na Vila Cardia. Os discos de vinil já se transformaram em algo nostálgico.
Aqui em Bauru, uma loja mantém viva a cultura dos LPs e agrada pessoas de todos os gostos. Você confere agora no quadro Trilhas Culturais. Não é fácil encontrar uma vitrola tocando um disco. Esses aparelhos já fazem parte do passado. Hoje em dia, as pessoas costumam ouvir música em aplicativos nos smartphones ou baixando pela internet. Apesar de não estarem mais em alta, os toca-discos fazem parte da história de muita gente e os bolachões, como são chamados, os LPs, ganham o coração dos colecionadores. Em Bauru, existe apenas uma loja especializada na venda de discos. O USC Notícias vai ficando por aqui. Tenham todos uma boa noite.